Já estamos ao vivo. Olá. Olá, boa noite a todos. Só mais alguns instantes, já vamos iniciar a nossa live de hoje com o tema Cuidados com a saúde psíquica da criança em tempos de pandemia. Já estamos começando aqui, eu vou apresentar a nossa convidada de hoje. Um instante. Se você estiver nos assistindo, já pode compartilhar essa live nas suas redes sociais. É um tema relevante, é um tema de suma importância, que se refere à saúde de nossas crianças e, consequentemente, à saúde da família toda, né? A saúde psíquica, a saúde psicológica da família toda. Só mais alguns instantes aqui. Só mais um minuto. Bom, vamos começar. Como eu disse, né, como eu estava dizendo no começo, o tema de hoje da nossa live é saúde psíquica, cuidados com a saúde psíquica da criança em tempos de pandemia. E para debater esse assunto, para discutir esse assunto hoje, convidei a minha amiga Thaís, né? A gente se Boa formou noite, junto. pessoal. Boa noite a todos aí, boa noite, Thaís. Boa Eu vou ler noite. aqui um breve currículo da Thaís, já ela vai começar aí com as considerações dela. Só um instante. Ó, a Thaís Rosa, ela formou-se em administração, com pós-graduação em gestão de negócios, desenvolveu sua carreira em gestão de pessoas em empresas nacionais e multinacionais de médio e grande porte. Por seu interesse em desenvolvimento de pessoas, buscou a formação em psicanálise, realizou pós-graduação em psicanálise freudiana, aprimoramento pela PUC em hipnose clínica e especialização na clínica lacaniana, graduanda em psicologia pela Universidade Paulista atualmente, integrou todos esses conhecimentos e, juntamente com sua vasta experiência com pessoas e sua paixão pelo ser humano, uniu essas experiências e idealizou um espaço multidisciplinar em saúde mental, em parceria com profissionais que tinham o mesmo projeto. Assim nasceu o Espaço Persone. Atualmente desenvolve seu trabalho como CEO do espaço e atua como psicanalista com atendimento a adolescentes e adultos. O endereço do Espaço Persone está aqui na descrição do vídeo. Vocês podem conferir depois as redes sociais da Thaís. Tem o site do Espaço Persone, tem o Facebook e o Instagram da Thaís, para quem quiser entrar em contato com ela. E o WhatsApp também, o WhatsApp profissional dela também, para quem quiser entrar em contato. Eu, para quem não me conhece ainda, eu sou Edson Evaristo, sou psicólogo, sou psicanalista, sou ativista político aqui em Guarulhos, sou escritor e estou fazendo uma série de lives nas últimas semanas, justamente para levar informações relevantes para as pessoas, né, que estão
que estão em suas casas, algumas estão trabalhando, outras estão ainda no isolamento social, algumas já retornaram às suas atividades normais, mas é sempre importante, é um compromisso social, tanto meu como da Thaís também, aí levar informações importantes aí, tentar ajudar de alguma forma as pessoas que estão sofrendo nessa pandemia. Falei bastante, deixa a Thaís dar as considerações dela Isso iniciais aí. aí. Então, pessoal, boa noite, né, para o pessoal aí do nosso público. Como o Edson falou, né, a gente está tentando trazer temas relevantes, né, e a gente acredita que essa questão com as crianças seja algo que está afligindo aí muitos pais, né, por conta de ter que conciliar, né, o trabalho home office, a ansiedade das crianças, aulas online. Então, nós achamos prudente, né, trazer esse tema aí com informações, com algumas dicas, né, e também até pela própria experiência clínica, né, porque no dia a dia do consultório a gente também percebe, né, os pais super ansiosos e não sabendo muito bem o que fazer com as crianças. Então, o nosso objetivo aí é trazer essas informações e algumas dicas para vocês. A primeira coisa que eu acho que deve ser bastante relevante, que imagino que esteja aí afligindo os pais, é a mudança de comportamento das crianças, né? As crianças têm apresentado aí muitas vezes uma dependência, né, dos pais, dependência excessiva, alguns que já tinham uma certa independência, vamos chamar assim, desatenção na hora de assistir às aulas, principalmente os menores, né, porque eles não entendem muito bem o que está acontecendo, né, muitas vezes podem apresentar problemas também com sono, falta de apetite, pesadelos, né, um certo desconforto e uma certa agitação. E alguns também têm trazido um aumento de birra na quarentena, né, a criançada tem costumado fazer mais birra, mas tudo isso é reflexo mesmo, né, desse momento que para nós é completamente atípico, né, Edson? É algo que a gente ainda não sabe muito bem como lidar e a gente está aí aos poucos tendo que driblar, né, os desafios do dia a dia, buscando sempre uma estratégia, uma nova forma de lidar com eles, e até para nós adultos, né, porque para nós adultos é difícil, imagina para eles, né. Então, a gente tem que estar sempre muito atento, né, observando, né, o comportamento das crianças, as reações, né? Muitas vezes essas reações podem ser diretas, né, de maneira direta, mostrando, por exemplo, medo, né, insegurança, ou às vezes indireta, como eu disse lá inicialmente, problema com sono, com apetite, uma certa irritação. E os pais precisam estar de uma forma, claro, falando sempre da linguagem da criança, né, acolhendo essas crianças para que a gente possa passar por esse período aí da melhor maneira possível, né. A gente não pode dizer que não vai ter impacto nenhum, porque a gente acredita que vai ter impactos, mas acho que só mais para frente é que a gente vai conseguir medir esses impactos. O que a gente consegue fazer hoje, na minha opinião, é realmente trazer um acolhimento, falando com essas crianças, né, para que elas possam também se sentir seguras, né, porque se elas, e os pais também tentarem, obviamente, né, na medida do possível, controlar a ansiedade, seja buscando apoio na rede familiar ou apoio externo, né, para que eles possam transmitir essa segurança que a criança precisa nesse momento tão complexo, né, dessa maneira que eu tenho observado. Está sendo, esse tempo de pandemia não está sendo fácil mesmo para ninguém, né? Como você colocou aí, não está sendo um momento fácil. Então, os pais estão com dificuldades em lidar com suas próprias alterações comportamentais e ainda também tem as alterações comportamentais das crianças, né? As crianças, justamente por não saberem nomear os seus sentimentos, até mesmo muitos pensamentos que vêm, né, que surgem ali no psiquismo delas, elas acabam reagindo de uma forma muito peculiar. Algumas ficam irritadas, algumas ficam agressivas, outras ficam paradas, sem fazer as coisas, sem fazer muitas atividades. Então, cada criança reage de uma forma, né?
Assim como os adultos também. Só que as crianças têm um agravante de não saberem nem o que está acontecendo com ela, né? Então, como a Thaís bem colocou, os adultos devem ficar bem atentos, né? Os adultos devem ficar alertas com as alterações comportamentais das crianças e sempre tentar estabelecer. Desculpa, gente, ao vivo, tem um cachorro latindo aqui, vocês devem estar ouvindo. Que isso é uma das coisas que acontecem com os pais que estão lá em casa, no home office, a criança que chora, o cachorro que late, né? Mas isso aí faz parte, né? E a gente tem que aprender a driblar essas coisas, né? E uma coisa muito importante que você colocou, né, Edson, é essa questão da criança não saber nomear, né, o que ela está sentindo. E é exatamente por isso que eu digo que os pais têm que estar atentos, né, a esses sinais que podem aparecer, esses sinais de estresse na criança, né? E, assim, os pais podem ir ajudando a nomear isso, né? E, obviamente, sempre sendo muito honesto, né, com as crianças, de alguma maneira, e falando com elas na linguagem que elas possam entender, né? Exatamente para que possa gerar esse acolhimento, essa segurança, e até um aprendizado mesmo, né? Para poder estabelecer um ciclo positivo, né? Para essas crianças todas. E, assim, os pais que muitas vezes acabam passando esse estresse para a criança, vai gerar exatamente o contrário, né? Vai gerar mais medo, vai gerar mais insegurança, a criança vai se sentir mais desamparada, e isso vai trazer aí o que a gente pode chamar de um ciclo negativo mesmo, né? Sim, recentemente eu até fiz um vídeo sobre isso. Não foi uma live, foi um vídeo, né? Que eu até tentei passar algumas orientações para pais responsáveis de crianças, né, ou pessoas que moram com crianças, sobre algumas táticas, algumas estratégias que podem ser feitas ali com as crianças para manter a criança de uma forma integrada aí essa família, como você colocou, né, integrada essa família, ela se sentir amparada, ela se sentir olhada, né? Uma delas, uma dessas orientações que eu passei, é o adulto encontrar um momento do dia, algum espaço do dia, para fazer alguma atividade com a criança. Alguma Sim. atividade que a criança gosta, de preferência, né? Uma pintura, um jogo ali em família, um desenho, assistir alguma coisa, jogar um videogame que seja, mas fazer alguma coisa ali com a criança, que envolva a criança, né? Sim. Onde a criança participe, onde a criança ela fique ali bem, ela se sinta confortável, se sinta próxima ao mundo dela. Né? Exatamente. A criança estava ali em uma rotina que ela ia na escola, ela brincava com os colegas, ela ia no parque, algumas crianças ali saíam mais, iam em parques, em praças, e de repente tudo isso foi interrompido. De repente tudo isso foi interrompido. Essa criança passou a conviver praticamente confinada dentro de casa, não viu mais os colegas da escola, não foi mais na escola, não foi mais no parque, não foi mais na praça, ela se viu confinada, né? É claro que tem muitas crianças, né, que praticamente não sofreram esse isolamento social, porque tem ainda muita gente que não se deu conta do perigo ainda dessa doença e acaba expondo as crianças a aglomerações, enfim, não tomam devidos cuidados. E tem também algumas questões sociais, algumas questões que precisam ser levadas em conta também. Crianças que moram em casas muito pequenas, com muita gente, né? Em casas que não têm ruas, muitas vezes as crianças vivem, né, em algumas comunidades onde nem tem ruas, né? A separação de uma casa para outra é um corredor, né? É uma porta para outra, assim, é apenas um corredor. Então, essa criança ela fica limitada a espaços muito pequenos. Né? Então, são situações que a gente precisa levar em consideração também. Né? Sim, a realidade, né, dessas crianças é muito diferente muitas vezes, né? Como você falou, esse fator social também é muito relevante. Não só desses espaços pequenos, né? Às vezes de não ter mesmo como a criança brincar, enfim, interagir. Inclusive o esclarecimento, muitas vezes, dos próprios pais, e às vezes os pais não estão
né, equilibrados psicologicamente falando, para lidar com isso, né, para lidar com essa questão. A questão, muitas vezes, até da contaminação, porque, de repente, falta higiene, por exemplo, né, muitas vezes a gente tem visto, né, aí reportagens e até artigos falando do aumento, aí muitas vezes até da própria violência doméstica, né, que acabou aumentando e que isso também acaba refletindo na criança, né, que são questões sociais que são extremamente relevantes. E aí eu sempre digo, né, que o ideal é que essas famílias tenham uma rede de apoio externa, né, e aí entra outras coisas que não cabe aqui, mas questões de políticas públicas adequadas também para dar um suporte para essas famílias, né. Sim, verdade. Né? Eu estive conversando com um amigo meu médico essa semana mesmo. E ele falou que a quantidade de pessoas que estão medicando crianças é incrível. Ele não medica, mas as pessoas comentam que outros médicos estão medicando as crianças. Que as crianças estão agitadas, estão irritadas, quebram as coisas dentro de casa, né? Sem querer, né? Acredito eu que sem querer, né? Quebram coisas dentro de casa, isso vai irritando os pais. E surge essa questão que você colocou agora da violência doméstica. Violência doméstica tem crescido muito no país, né? E também, como você colocou, a questão da política pública. No momento, mesmo com esses dados de violência doméstica crescendo a cada dia, né, as pessoas indo procurar delegacias, vítimas de violência doméstica, não existe absolutamente nenhuma política pública sobre isso. Nem mesmo uma política de orientação sobre isso, né? Orientar as famílias, orientar os pais. Se não existe nem orientação, é difícil esperar até mesmo uma política pública de saúde mental mais voltada para esses casos, né? Que seria seria um grande avanço, né? Um imenso avanço. Mas se a gente não está tendo mesmo orientação, quanto mais uma política pública de saúde mental, né? De saúde psíquica aí nesses casos, para essas famílias, né? Que estão aí sofrendo com a pandemia, com o isolamento social e consequentemente, com a violência doméstica. Sim, né? Inclusive a rede de apoio, né, Edson, que, por exemplo, as visitas, né, foram suspensas muitas vezes nas comunidades, né, quando tinha, por exemplo, profissionais que iriam lá para fazer esse suporte, eles ficaram desamparados também, né, o que acaba complicando ainda mais a situação dessas famílias, né, que tem essas crianças pequenas aí que não estão sabendo lidar muito bem com esse momento de isolamento, né. Sim, sim, as pessoas que as crianças gostam, né, às vezes é um amigo da família, ou é um coleguinha mesmo, ou é um parente, um primo, e muitas crianças se viram privadas disso, privadas do acesso a essas pessoas. Exatamente. Então, é outra coisa também que precisa ficar claro. Aquilo que você falou, né, no início é muito importante, os adultos conversarem com a criança sobre o que está acontecendo. Conversar de uma forma que ela entenda sobre o que está acontecendo, para ela não criar uma série de fantasias sobre isso. Exatamente. Né? Por quê? Porque senão ela pode, essas fantasias, para quem é da nossa área, né, sabe o perigo das fantasias. Né? Sim. Idealizações podem gerar ideações muito negativas, né? Ideações, por exemplo, de auto-menosprezo, de menos-valia, ideações suicidas, enfim, uma série de coisas, né? Se a situação não for bem direcionada e não for bem explicada aí para as crianças. Né? Exatamente. Por isso mesmo, né, que tem que trazer a informação da maneira mais honesta possível e de acordo com a maturidade emocional dessa criança para que ela possa entender, né? Porque, como você mesmo colocou, ela pode criar diversas fantasias. E é exatamente por isso que eu acredito que, além, né, da gente ter, obviamente, os cuidados com a saúde da criança, os pais precisam estar extremamente preparados para observar mesmo, né, e para conversar e para perguntar para essa criança, para deixar que ela expresse o que ela está sentindo, né, da maneira que ela conseguir expressar.
né, dar voz para a criança, porque muitas vezes essa criança é levada, a criança não para quieta, a criança não quer estudar, né? Nesse momento, eu vejo que é necessário a gente ter flexibilidade, né? Então, assim, um exemplo, né, típico, você vai exigir que uma criança de 5, 6 anos fique ali na frente do computador, tendo aula online, como ele faz, por exemplo, presencialmente, não dá para ser assim, né? Os pais precisam ter uma certa flexibilidade e não ficar ali também tentando o tempo todo ser, né, professor, recreador, né? Tem que dar um tempo para essa criança ir absorvendo o que está acontecendo, até porque a gente, né, acredita que isso seja temporário, né? Talvez não no tempo em que a gente estava prevendo, talvez o tempo seja maior, mas em algum momento as coisas tendem a voltar, não voltar ao normal, porque eu acho que uma normalidade talvez a gente não tenha mais, como a gente conhecia, pelo menos, né? A gente vai ter agora um novo normal, como as pessoas estão falando, mas que eu acho que é possível, né, disso tudo, tirar experiências positivas, né? E os pais, obviamente, também têm que trazer, né, para essas crianças, mostrar o lado positivo, né? As pessoas se perguntam, mas o que tem de positivo, né, nisso tudo, né? As pessoas devem perguntar muitas vezes, né? E eu vejo que é assim, é um olhar, inclusive, para compreensão, por exemplo, de que as empresas, por exemplo, antigamente você tinha que sair de manhã, ir para o escritório, trabalhar, a criança ficava o dia todo na creche. Hoje, de repente, se os pais souberem administrar, é possível ter uma qualidade de tempo com essas crianças mais bacana, né? Acho que a questão da qualidade de vida dos pais, mesmo em home office, também eu vejo que pode acrescentar, né? E para quem tem gente em casa, marido, filhos e tal, também devem utilizar dessa rede de apoio também para conseguir driblar aí as adversidades que vão surgindo, né, no dia a dia. A gente está, na verdade, aprendendo, né, Edson? Acho que todo mundo está aprendendo como lidar aí com essa realidade aí completamente inesperada para todo mundo, né? Sim, verdade. A gente já ouviu falar em pandemia, né, mas nunca, essa geração nunca tinha vivido uma pandemia, né, uma situação de isolamento social, distanciamento social. Ninguém tinha vivido sobre isso, né? Então é Sim. uma situação nova para todo mundo, tanto para os profissionais aí de saúde mental, como nós, para as famílias, para todo mundo, para os governos, né? Para os Sim. governos. Então, é uma situação nova para todo mundo. E para as crianças não são diferentes, claro, né? Para as crianças não é diferente, ainda mais porque criança, ela acaba tendo uma vulnerabilidade maior pelo que aquilo que a gente já falou, né? É um ser ali que está ainda em fase de desenvolvimento, não compreende ainda adequadamente o mundo ao seu redor, ela não compreende ainda como as coisas funcionam de uma forma mais adequada. Bom, tem adulto ainda que não tem quanto crianças. Imagina uma criança. Imagina uma criança, ela não consegue, muitas vezes, nomear os próprios sentimentos. Então, assim, é um ser que está em desenvolvimento. Então, cabe aos adultos, né, terem isso em mente. As crianças não precisam e não podem e não terão a mesma sobriedade, o mesmo comportamento, lidar da mesma forma que adultos. Não espere da criança aquilo que você pode fazer, porque uma criança não viveu o que você viveu. A criança está ainda se desenvolvendo, a criança ainda está aprendendo as coisas, né? Então, não adianta esperar e culpar a criança por ela não estar sabendo lidar com algumas situações, né? Para alguma criança, assim, para as crianças, muitas vezes é necessário explicar muitas vezes a mesma coisa, né? Os adultos irritam, xingam ali as crianças, perdem a paciência com a criança, dizendo, eu já falei para você. Quer dizer, a criança, ela precisa, muitas vezes para a criança você precisa explicar muitas vezes as mesmas coisas. Ela tem um tempo para internalizar aquilo que ela está aprendendo, aquilo que você está passando para ela, aquela informação que você está transmitindo para ela. Ela leva um tempo para ser elaborada, digerida ali pela criança, né?
Muitas vezes, gente, até adultos. Quantas vezes a gente fala para algum adulto alguma coisa e o adulto vai lá e faz o contrário, ou o adulto não aprende, né? Os próprios adultos fazem isso muitas vezes. As crianças não são diferentes, mas as crianças têm a justificativa de serem crianças, né? Então, Exatamente. nós adultos temos que ficar atentos, atentos e cultivar a nossa paciência. Cultivar a paciência com a questão da criança. Sim, e os pais que tiverem essa dificuldade, né, como eu disse, acho que é importante buscar uma rede de apoio mesmo, né, porque como você mesmo falou, a criança muitas vezes tem que repetir diversas vezes para elas, né, e eu imagino que as perguntas devam ser, por que eu não vou na escola, porque assim, eu ouvi até de uma cliente recentemente, né, que a criança virou e falou assim, mas até quando eu vou ter que ficar aqui trancado dentro de casa? Eu não aguento mais, né, uma criança de 6 anos, e a mãe não sabendo muito como explicar, eu disse para ela, falei, olha, você fale a verdade, né, porque a verdade é a melhor maneira de você conseguir lidar com tudo isso, mas é claro, né, é importante que os pais filtrem, inclusive, as informações que vão passar para essas crianças, né, para que ela possa, de alguma maneira, processar isso de uma maneira mais tranquila, porque se os pais também não filtram essas informações, porque a informação está aí o tempo todo, na mídia, na rede social, né, a criança vai ser bombardeada por um monte de informação que às vezes ela não vai saber internalizar, como você mesmo colocou, não vai conseguir digerir, né, e isso vai gerar mais estresse, mais insegurança e diversos problemas emocionais, né, então a gente, para atenuar tudo isso, os pais têm que estar sempre atentos a essas reações, como a gente falou anteriormente, emocionais que a criança possa estar ali explanando de alguma forma, né? E acho que dizer que não vai ter um efeito, vai sim ter um efeito, né? Mas eu acho que identificar precocemente, né, esses problemas que a criança possa apresentar no início, né, com os pais estando atentos a isso, vai facilitar para que essa criança possa ser monitorada, né, para que os pais busquem formas de lidar com isso, e não só os pais, mas também para quem, por exemplo, para as crianças que estão tendo aula online, né, muitas vezes os próprios professores, né, que estão ali também lidando com a criança, né, também conseguem trocar com os pais, né, então acho que o contato dos pais com, não só com a escola, né, mesmo que seja online, possibilitar para essa criança que tenha um contato com um coleguinha, mesmo que seja virtual, e aí tem os pais do outro lado também que vão estar atentos, tá prestando atenção no que eles estão falando, né, para que vocês possam, de alguma maneira, aí, atenuar o que pode vir aí a causar algum tipo de transtorno mesmo, né, porque nessa idade, né, muito pequenininho assim, é onde muitas vezes acaba assim, vamos chamar, né, se instalando, né, algumas ansiedades e alguns transtornos, e quanto mais precoce isso foi identificado, mais fácil da gente lidar, né, no caso, os pais das crianças, e buscar uma ajuda, se for necessário, eu acho que é importante. E acho que bacana também, Edson, como eu disse inicialmente, dar a voz ao sofrimento dessa criança, né, e esclarecer, como você falou, ela cria um monte de fantasias ali, né, e uma coisa também que o pessoal tem comentado bastante, não sei se isso chegou para você também, alteração em sono, por exemplo, criança que acorda de madrugada, né, e aí tem pesadelo, a criança no meio da noite sai correndo, vai para a cama dos pais, né, alguns, por exemplo, têm apresentado até uma certa regressão, né, no comportamento, né, então, nesses casos, o que eu costumo orientar, né, a criança acordou no meio da noite, teve pesadelo, correu para sua cama, pega essa criança, acolhe, né, conversa, explica o que está acontecendo, que foi só um pesadelo, não, vai para tua cama, volta para tua cama, não, ela precisa ser acolhida, porque o que é isso? É sinal de que ela está precisando de segurança, que ela está se sentindo insegura, né, então o papel dos pais é fazer exatamente esse amparo, né, vamos dizer assim, né. A gente vê, por exemplo, problemas de alimentação, né? Então, por conta da ansiedade, né, a criança pode ou perder o apetite ou comer demais, né? Então, no caso, por exemplo, da criança perder o apetite, a gente não deve obrigar a criança a comer, né? Não, você tem que comer, porque o momento da alimentação ele precisa ser algo positivo, então tem que ter flexibilidade também nesses momentos, né? Já ao contrário disso, né, que seria, de repente, a criança comer demais, né,
os pais têm que manter ali um controle sobre essa ingestão de alimentos, né? Mas com muito cuidado para não ficar criando, proibição, castigo, né? E também, óbvio, né? Acho que é importante estabelecer uma rotina mesmo no meio disso tudo, né? Acho que a criança precisa ter uma rotina, né? Não só de horário para poder acordar, dormir, tomar café, assistir aula, ter o acompanhamento dos pais, obviamente, na medida do possível, e como você falou, um momento de lazer dela, né? Eu falo que é a hora do recreio, né? Tem recreio na escola, então tem que ter a hora do recreio ali, porque de alguma maneira precisa estabelecer, né, um momento para essa criança também esparecer, né? Criança quer pular no sofá, gente? Vai falar, não, você não pode pular no sofá, né? E precisa, até por uma questão motora, né? Para o desenvolvimento motor da criança, porque criança nessa faixa etária aí, muito criança, eles estão em desenvolvimento motor, cognitivo, né? Então precisa deixar a criança correr, brincar, né? Mas ele vai espalhar, vai fazer bagunça, depois faz um acordo com a criança, olha, a gente vai brincar, a gente vai pular, mas depois a gente vai junto aqui organizar o que a gente tirou do lugar, né? Que é uma maneira de você deixar que a criança se divirta, mas ao mesmo tempo estabelecer ali uma responsabilidade. Olha, a gente pode brincar, a gente pode fazer uma bagunça, mas agora junto aqui a gente vai se organizar, né? Até para estabelecer alguns limites, mas de uma maneira sempre muito flexível, né? Eu vejo dessa forma, por exemplo, uma dica aí para o pessoal que está com a criançada em casa. Não, algumas isso dicas. Que você falou, não, isso que você falou é de suma importância. Eu vou só citar aqui, antes da gente prosseguir, eu fazer alguns comentários, algumas participações aqui de algumas pessoas que estão nos cumprimentando, né? Opa! Tem a Eli, né? Que está dando boa noite aqui. Boa noite, Eli. Boa noite, Eli. Obrigado aí pela participação. A Helena, né? Deve ser Helena, você. boa noite. Boa noite, Helena. Obrigado aí pela participação. A Lalinha Castilho também nos desejando boa noite. Boa noite para você também. Boa noite, beijo. Agradeço aí pela participação, né? O Fernando Lopes, né? Meu amigo Fernando Lopes, né? Opa! E a Edna também, casal aí, meus amigos. Grande abraço para vocês aí, para essa família linda, né? E obrigado aí pela participação. Se você está nos assistindo, compartilhe essa live em suas redes sociais. Com certeza alguém pode estar precisando de alguma ajuda nesse sentido. Deixe aí no seu perfil compartilhado, né? Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixe nos comentários que a gente vai comentar aqui, a gente vai ler ao vivo, né? Possivelmente vai ajudar alguém, né? A Dora também está nos desejando boa noite aqui. Boa noite, Dora. Muito obrigado aí pela participação. E voltando agora aí para os seus, né, para os comentários, né? Isso que você falou sobre a rotina, é de extrema importância mesmo estabelecer uma rotina nesses. Assim, a rotina é importante para a criança. Sim. Né? Cria segurança, cria disciplina ali na formação da criança. E nessa época de isolamento social, onde as pessoas estão mais juntas, estabelecer uma rotina, principalmente com a participação da criança. Não é algo ali pronto para a criança vai lá seguir, pronto e acabou. Mas uma rotina que a criança até participe, possa participar, na medida do possível, da sua elaboração também. Né? A criança vai se sentir integrada, ela vai se sentir ali segura, ela vai se sentir ali unida com aquela família, né? E com certeza isso vai fazer bem para todos os membros da família. Então você estabelecer uma rotina flexível, como você disse, né? Como a Thais disse, flexível, não precisa ser algo rígido, né? Ter que interromper ali uma atividade legal para fazer outra coisa. Não. Vamos fazer algo mais flexível, mas estabelecer uma rotina no sentido de fazer com que essa criança ela esteja ali integrada, né?
né, participante, né, o termo correto é isso, mais correto, participante Exatamente. desse mundo que é cerca, né, não como uma espectadora, né. Lembrando que a forma como a gente cria as crianças vai ser como elas serão como adultas. Se você não deixa a criança participar de nada, se você interrompe a criança, se você não valorizar as ideias da criança, com certeza ela vai ser um adulto inseguro, um adulto que tende a receber ordens, né, e não ser protagonista da própria vida, porque ele aprendeu dessa forma, ele aprendeu a agir dessa forma. Ele aprendeu que outras pessoas devem comandar a vida dela. Então a gente deve não perder isso de vista, né? Sim, extremamente importante isso que você falou, né, Edson? Porque é verdade, né? O que a gente passa para as crianças hoje vai refletir muito no que ele vai ser como adulto, né? Porque, como você mesmo colocou, ele está acostumado às pessoas fazerem as coisas para ele, e também tem uma outra questão que a partir do momento em que ele vê alguém fazendo, muitas vezes os pais não deixam a criança agir, né? Então a criança pode criar nela essa insegurança exatamente pelo medo de não acertar, ou porque se sente incapaz, né? Vai dizer assim, poxa, mas se ele está fazendo por mim é porque de repente eu não sou capaz, e aí você gera, né, mais insegurança nessa criança. Às vezes os pais acham que fazendo tudo eles estão protegendo, mas é exatamente o contrário, né? Porque a criança vai se sentir capaz porque tem alguém que faça por ela, né? Então gera esse sentimento, sim, sem sombra de dúvida, né? E como você falou da rotina, né, de incluir a criança na rotina, é dentro daquilo que ela possa contribuir, né? Então, por quê? Porque nesse momento a gente vê, como eu falei inicialmente, a questão dessas crianças muitas vezes gerando mais dependência, né? Uma dependência excessiva dos pais, né? Até porque elas não estão acostumadas com o pai e a mãe ali, então elas acabam regredindo até para ter atenção desses pais, né? Então acho que é importante os pais conversarem e dar atividades para elas, né? Participando com essa criança de coisas como a gente falou da rotina, do dia a dia da casa, né? Nem que seja, como a gente costuma dizer, olha, fazer o seu lanchinho da tarde, né? Eu vi esses dias uma matéria, achei bem interessante, de um pai, de uma mãe, não me lembro exatamente, que eles montaram um escritóriozinho pequenininho do lado do escritório deles para a criança ficar ali do lado e ela brincando que está trabalhando junto com os pais. Então é uma forma de você deixar a criança participar também, né, do seu dia a dia, né? Como a gente falou inicialmente, o fato dela ser criança não significa que ela tenha que ser desmerecida, né, no que ela está sentindo ou no que ela está pensando, muito pelo contrário, né? A criança ela precisa ser ouvida naquilo que ela está sentindo, pensando, enfim, né? Acho que tudo isso é importante, né? E como eu disse também, não dá para ficar os pais ali servindo como professor, como recreador, né? Muito pelo contrário, eles têm que ser pais e não adianta exigir, né, que a criança vai ter o mesmo desempenho, né, que ela tem geralmente na escola, né? Desempenho que eu digo não de nota, né, mas de atenção, de estar ali o tempo todo na frente do computador, né? Então, eu sempre falo que o equilíbrio é sempre o melhor remédio, né? Acho que a gente tem que estar ali sempre em observação, né, do que está acontecendo no universo dessas crianças. Então, assim, uma atividade muitas vezes de desenho, de pintura, pode trazer elementos super importantes do que está acontecendo ali, como você tinha comentado inicialmente, né, das crianças poderem ter essas atividades junto com os pais. Isso, isso. É de suma importância essa participação dos pais. E agora você, né, que é pai ou que é responsável por uma criança, pode ser um tio, um avô, né, ou um amigo mesmo aí, um babá, enfim, qualquer pessoa que cuide de criança, né, não perca de vista que se você estiver precisando de ajuda, se você está sentindo que você não está sendo capaz de lidar com os problemas dessa criança, procure ajuda para você também, né? Felizmente, há muitos psicólogos por aí fazendo lives como essa, dando orientações aí pela internet gratuitamente. Você pode acessar os vídeos gratuitamente, como esse aqui também, que vai ficar disponível aqui na minha página, vai ficar disponível também aí pelo Facebook. Em breve eu vou colocar no meu canal no YouTube também, que o endereço está aí também nas descrições. Enfim, tem bastante gente trabalhando para ajudar as pessoas,
né? Há sim o lado bom, despertou a solidariedade, né, das pessoas, das pessoas boas, né? Que estão ali tentando levar o pouco que elas sabem para os outros, para ajudar outras pessoas. Então, você que está tendo dificuldade, procure uma ajuda, procure alguma orientação também, né? Os seres humanos não nascem sabendo, obviamente, a gente vai aprendendo durante a nossa vida, é muita coisa, e a gente está sempre aprendendo. Às vezes a gente tem 30 anos, a gente pensa que sabe muita coisa. Quando a gente faz 40 anos, a gente vê que com 30 a gente era totalmente imaturo. Aí a gente faz 50 e vê com 40 a gente poderia ter agido de forma diferente, a gente poderia ter agido de forma mais madura, enfim. A gente está sempre aprendendo. Então, os pais não devem ver a sua dificuldade de lidar com as crianças como uma incapacidade, como uma inabilidade, né, como que são maus pais, ou que são maus responsáveis. Não deve ser visto dessa forma, né? Todo ser humano precisa de outro ser humano, né? Assim, para tudo, né? Ninguém é totalmente independente, ninguém é totalmente autônomo. Então procure ajuda, sim, né? Sim, e não exigir demais, né, de si, né, como você colocou, a gente está em construção, né, e às vezes a preocupação dos pais é que não está dando conta, né, não estou dando conta de cuidar do filho, não estou dando conta de cuidar do trabalho, não estou dando conta de cuidar da família, né, a gente não precisa dar conta de tudo, né, eu acho que a gente, exatamente como você falou, somos imperfeitos, né, e eu acho que esse eu falo que a beleza do ser humano é exatamente ser imperfeito, né, para que a gente possa estar em constante construção aí, né, seja com a busca de ajuda de um profissional, né, ou não, né, mas o importante é que as pessoas se deem conta de que não dá para ser 100% em tudo, isso é impossível para o ser humano, para o sujeito, né, é necessário aí essa incompletude que a gente tanto fala, né, em psicanálise. Sim, verdade. A incompletude é o que desperta o ser humano aí para as grandes descobertas, né, para as grandes empreitadas científicas, arqueológicas, né, até a conquista do espaço. Tudo isso é graças à incompletude do ser humano, né? É o que movimenta, né? Isso é o que movimenta, né? O ser humano. Essa vontade de encontrar caminhos, encontrar respostas. Então, isso é importante, né? E tudo que a gente sabe hoje aqui é porque outros lá atrás se dedicaram ao estudo, se dedicaram à pesquisa. Então, você que está aí tendo alguma dificuldade, não existe em procurar ajuda. Procure ajuda. Procure alguma forma de orientação, né? Agora eu queria passar um recado para essas pessoas que, assim, a gente está falando aqui de um contexto onde as famílias ainda estão dentro de uma casa que pode executar certas tarefas, pode fazer um jogo em família ali, se reunir numa mesa, todo mundo fazer um jogo ali de carta, de dominó, um joguinho de tabuleiro ali para toda a família participar, né? Mas há aquela situação também onde, porque as creches estão fechadas, as escolas estão fechadas, então essas crianças muitas vezes estão em casa ou estão na rua. Muitos pais estão trabalhando, muitos pais não têm onde deixar as crianças. Muitas crianças ficam em casa, muitas vezes sendo cuidadas por crianças um pouco mais velhas, por 2, 3 anos mais velhas que elas, né? E essa criança, obviamente, não vai poder, ou pré-adolescentes, né, ou adolescentes, não vai saber transmitir valores para essa criança, não vai saber educar adequadamente essa criança. Mas é a necessidade do momento ali. O pai precisa trabalhar, a mãe precisa trabalhar, ou quem cria ali as crianças precisam trabalhar, né? Você que tem pouco tempo aí para ficar com essa criança, você que está deixando a sua criança sozinha ou com outras pessoas, reserve alguns minutos do dia, nem se for antes de dormir, alguns minutos quando você chegar em casa, uns minutos no final de semana, aí na sua folga, alguns minutos, converse com essa criança. Explique a sua situação.
Explique que você precisa trabalhar. Explique que você precisa trazer o sustento para ela, para casa, que você precisa trabalhar, né? Que você precisa estar fora de casa. Que se você pudesse, você estaria mais tempo com ela. Então converse com ela, explique a situação para ela, né? Não faça essa criança se sentir abandonada. A criança, muitas vezes, dependendo da idade da criança, ela não tem uma noção muito clara de que a pessoa precisa trabalhar para ganhar uma certa quantidade de dinheiro, para poder comprar alimentos, para pagar contas, água, luz. Ela não tem essa concepção muito clara. É claro que a criança, né, ela vai pegando idade, ela vai envelhecendo ali, né? Envelhecendo entre aspas, ela vai se desenvolvendo aí, né? Ela vai aprendendo isso. Mas, num certo momento, ela não sabe. Então, é importante que a criança fique ciente disso. Tente explicar isso para ela, né? Para ela não ficar depois sendo uma criança que te faça cobranças, uma criança que te cobre lá na frente, te cobre uma atenção, te cobre uma presença ali que você não pôde dar quando ela era mais jovem, né? Instrua essa criança sobre a pandemia, instrua que ela deve ter cuidados, e mesmo que você não esteja por perto ali, ela deve ter cuidados de higiene, evitar aglomerações, ela deve manter. Quer dizer, então, assim, mantenha um diálogo com essa criança, mesmo que seja por pouco tempo. Por pouco tempo. A gente fala assim, muitas vezes, né, no sentido de uma família que pode, ele que tem uma disponibilidade ali financeira para procurar um psicólogo, para procurar um psicanalista, mas muitas famílias não têm essa disponibilidade financeira. A gente vive num país, infelizmente, onde muitas pessoas não têm condições nem de pagar as próprias contas, quanto mais procurar um serviço de psicologia, porque o serviço público ainda é muito deficitário nesse aspecto, né? As unidades básicas de saúde oferecem poucos serviços, né? Mas é possível serviços gratuitos também, né? Hoje tem muita gente fazendo serviço, psicólogos, psicanalistas, né? Que estão oferecendo aí um serviço gratuito, né? Então, aproveitem esses serviços, né? Utilizem. E mesmo pós-pandemia, né? Alguns retornando os serviços, a gente tem as universidades, né? Que tem atendimento psicológico para essas crianças, porque a gente sabe que o reflexo pode vir depois também, né, Edson? Tem esse momento aqui, né? Porque uma situação estressora, ela pode ter reflexo agora, ela pode ter reflexo lá na frente, né? E a gente ignorar, achar que não vai ter um reflexo, eu sinceramente acredito que é impossível não ter um reflexo desse momento que a gente está passando, né? Então pode buscar ajuda em locais realmente gratuitos aí que existem, clínicas sociais, né? E muita gente fazendo trabalho gratuito, né? O que eu acho que é bacana, que eu acho que é o lindo, né? Desse momento também, como você colocou, né, que em alguns despertou aí uma questão de solidariedade que eu acho extremamente importante. Eu acho que esse momento veio, inclusive, para que a gente pudesse parar um pouco, né, e olhar para o outro, né, sair desse mundo frenético que a gente vive, né, e acho que isso também traz um grande sofrimento para as pessoas, né, porque é o momento em que você tem que parar, ficar trancado dentro de casa, você não pode ir ao shopping, o filho, muitas vezes os pais terceirizam, né, a educação dos filhos para a escola, então os pais precisam estar em contato com essa criança agora, né, então acho que serviu também para muitas reflexões de como a gente está levando a vida, né, e que gera tantos problemas emocionais aí que a gente vê, né, o aumento aí do índice de pessoas com depressão, como você colocou, ideação suicida, enfim, e por aí vai, né, diversos transtornos aí por conta dessa modernidade, desse mundo frenético, né, que a gente vive. Sim, verdade, verdade. Eu ia tocar nesse assunto mesmo que você tocou dos serviços gratuitos. Felizmente, há muitos psicólogos atendendo online, atendendo ali pelo celular, pelo computador. Há também muitas clínicas, escolas, de universidades que oferecem ali um serviço gratuito também. E se você trabalha em alguma universidade, passou a cobrar pelos serviços, não façam isso, gente, por favor, permaneça o serviço gratuito.
Eu soube de algumas universidades que passaram a cobrar ali para ajudar os alunos, enfim, né? Mas a gente vive num país que está com uma quantidade de desempregados altíssima, gente. Então, não vai fazer falta aí para uma universidade particular, muitas vezes, manter esse serviço gratuito. Por favor, é um apelo aí, né? Então, a gente precisa pensar nessas outras... tem clínicas escolas também, né, de entidades, como o próprio núcleo de pesquisas psicanalíticas que a gente se formou, eles mantêm uma clínica social, né, Sim, com valores reduzidos ali, enfim, há uma série de opções, mas não deixe de pedir ajuda, né? Se você achar que não está conseguindo lidar sozinho, peça ajuda, né? Também há muitos psicólogos aí agindo de forma muito bonita, né? Indo ali, fazendo palestras virtuais, enfim, há bastante atividade por aí, né? Mas então, assim, se você tiver acesso a um celular, procure ajuda aí. Se você não tem, tente conversar, pedir uma orientação aí na UBS do seu bairro, na unidade básica de saúde do seu bairro, que com certeza eles vão indicar algum serviço gratuito para você aí na sua região. sim. Eu acho que, assim, tudo isso que você falou, eu acho que o primordial, né, de tudo, além de tudo isso que a gente veio falando até o momento, como a gente colocou, é a questão do diálogo, né? Acho que o diálogo, ele é fundamental, né, nesse momento que a gente está passando, né? E o diálogo não só com os serviços de saúde, buscando ajuda externa, mas também o diálogo dentro de casa, né? Entre a família, né? E como a gente colocou, conversem com seus filhos, né? Passem a orientação para eles da maneira que eles conseguirão absorver, seja uma, seja duas, seja três, né? Mas falem com eles, né? Tragam para eles esse acolhimento, esse amparo, né? Para que eles possam, assim, se tornar, futuramente, adultos seguros, né, de si, porque, como a gente colocou, é na infância que a gente desenvolve isso na criança. Né? Então, ele precisa de um ambiente onde ele se sente seguro. Né? E quem pode dar isso são os adultos. E nesse momento, é claro, né, que como tem as suas devidas proporções, esse momento que muitas vezes os pais não sabem o que fazer, né? Mas como a gente colocou, tem aí informação nas redes sociais. Né? A gente está fazendo essa live exatamente por isso, para trazer informação, né? Quem precisar também pode chamar, né, tanto o Edson quanto eu aí nas nossas redes sociais ou através aí do WhatsApp. Entre em contato que a gente está aí disponível para responder as perguntas para quem quiser. O vídeo vai ficar disponível também, né? Ele vai disponibilizar o vídeo aí, então compartilhem com as pessoas, né? E a gente está aqui se colocando à disposição para ajudar aí no que for necessário também. Isso. Há muitas questões, né? Psicologia sempre é um assunto que ainda tem um tabu ainda, né? E claro que tem também as questões particulares que as pessoas não querem expor aí. Se você quiser mandar uma mensagem particular para a Thaís, pode mandar, ou para mim também, pode mandar. Minhas redes sociais da Thaís também estão disponíveis aí na descrição do vídeo. Pode deixar nos comentários depois, que mesmo depois que a live acabar, a gente procura um tempo e responde também todos os comentários. Então você pode pedir ali a sua orientação, tirar sua dúvida ali tranquilamente, mesmo depois aqui da live, tá bom? E fiquem atentos, pais, às emoções dos seus filhos, né? Fiquem sempre atentos, como eu disse, sinais diretos, os indiretos. A criança, ela fala através do comportamento, ela fala através do desenho, ela fala através da brincadeira, né? Ela fala com o corpo. Né? Então, tudo isso a gente tem que estar sempre atento aí para poder identificar qualquer sinal de estresse o mais cedo possível, né? Para que possa lidar. Valorizem os sentimentos dos seus filhos, porque isso é extremamente importante. Isso. A criança fala, exatamente como a Thaís falou. Fala sem usar os lábios, sem usar fala. Então prestem atenção nisso. Ela fala com o silêncio dela. Fala com o choro, fala com o corpo, ela fala de diversas formas. Todo mundo fala,
né? Dessa forma, Sim. dessas outras formas. Mas a criança também fala. Então, fica atento também, né? Não é porque a criança está lá, estatelada na frente da televisão o dia inteiro, assim, televisão que ela é quietinha, que ela é uma criança dócil. Não, precisa ver por que ela fica tanto tempo quieta, né? Uhum. Ou porque ela é tão agitada, ela não senta em nenhum momento, ela não descansa em nenhum momento. Por que ela é tão agitada também, né? Bom, apesar que eu já vi casos também de crianças agitadas, né, que os pais reclamavam que as crianças eram agitadas, mas na verdade eram os pais que eram sedentários. Os pais eram isso acontece, os pais eram preguiçosos, eram sedentários, eles queriam ficar ali sentados, queriam ficar e não ficar correndo atrás de criança de parquinho. Então a criança se torna uma hiperativa, ela se torna um problema, ela tem uma doença, precisa ser tratada ali, porque eu Sim. quero manter a minha preguiça intocável. E eu Né? preciso de uma criança quieta aqui, sentada do meu lado, né? Que, como você colocou, leva para o médico, né? Essa criança tem algum problema, e às vezes não é problema nenhum, né? Como você colocou, às vezes é os pais, né, que estão lá sedentários, né? Ou Sim. o contrário também, né? De repente, uma casa onde existe muita agitação, a criança é agitada e o pai vai lá e fala: nossa, mas essa criança não para, e leva no médico, né? Dá remédio para essa criança porque vamos medicalizar, né, a criançada. Não que eu seja contra a medicação, não estou dizendo isso. Acho que em alguns casos é inclusive necessário, mas acho que para uma criança é preciso avaliar, né, todo o contexto onde de sair por aí medicalizando, né? Acho que é o contexto familiar, social, né, até o escolar, né? O que está acontecendo para essa criança ter essa reação? Porque, como a gente falou, a criança ela fala, né? Ela não fala muitas vezes através da verbalização, mas fala com o corpo, fala no lúdico, toda criança está se comunicando, né? Então é importante observar o que está acontecendo ao redor dela, né? Se ela repete um comportamento, se ela está com algum problema em alguma outra esfera, se tem algum problema social, se é uma violência doméstica, N coisas podem afetar o comportamento da criança, né? Então não é só porque ela é agitada ou porque ela é muito quieta que a criança tem um problema. Com certeza ela está reagindo a algo ali que está acontecendo no contexto dela. Sim, sim. Né? Que vai gerar um impacto emocional. Vai gerar um impacto emocional e vai ali desestabilizar aquele equilíbrio, entre aspas, que já existe ali naquela família, né? Exatamente. Então, a criança muitas vezes reagir, ela se torna o bode expiatório dos problemas. Então, a gente precisa, nós adultos, precisamos pensar, tomar muito cuidado para a criança não se tornar o depositário dos problemas familiares. A criança se tornar a depositária, né? Quer dizer, dos problemas familiares, né? Porque a criança, justamente por não ter subsídios ali intelectuais e emocionais desenvolvidos para poder se defender, ela acaba muitas vezes se tornando ali depositário desses problemas aí que a família já tem. Então cabe à família resolver junto, né? Não é culpando um ou culpando o outro, mas resolver juntos, né? Ouvindo a criança também, e os adultos ali tomando a iniciativa das providências necessárias aí. Né? Exatamente. Justamente por serem adultos. É isso aí, pessoal. A Gislaine aqui está te parabenizando. Obrigado. Muito obrigada, Gi. Um beijo. Obrigado. Gislaine foi minha colega há muitos anos de empresa, na época do corporativo, né? A gente trabalhou junto. Super beijo para você, Gi. Legal, obrigado aí pela Tá participação. prestigiando aí. Isso, bacana. Então é isso, gente. Eu acho que a gente conversou, já vamos completar 1 hora aí de live, né? Passa Sim. rápido, né? Nossa, passou rapidinho. Passa rapidinho e os temas vão surgindo. Thaís, se você quiser fazer suas colocações finais, fique Bom, à eu vontade. queria, primeiramente, agradecer mais uma vez aí a oportunidade, né, de fazer essa live aí junto com você. Fico muito feliz aí pelo convite. Me colocar à disposição, né, do pessoal que precisar aí. Eu estou à disposição, como a gente colocou aí, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, né, para alguma dúvida, alguma coisa que não ficou clara aí, porque às vezes a gente vai falando, vai desenrolando o assunto, e às vezes, de repente, pode não ter comentado alguma coisa, então,
podem aí mandar perguntas que a gente vai responder com o maior prazer. E o principal, gente, atenção, né, com as crianças, observem seus filhos, né, porque uma criança precisa de amparo, de acolhimento, ela precisa se sentir segura. Se ela tiver isso, e não importa, e você não precisa dar a melhor brinquedo, a melhor babá, a melhor casa para ela precisa de afeto, ela precisa de amor, ela precisa de carinho. Acho que se ela tiver isso, eu acho que já é um grande ganho na vida psíquica e emocional dessas crianças. É isso que eu peço aí para os pais e para os cuidadores da criançada. Obrigada, gente. Um beijo, boa noite para vocês, tá? Muito obrigado, Thaís. Eu que só tenho a agradecer a você por ter aceitado o convite, agradecer você aí pela participação, por estar fazendo esse trabalho social aqui junto comigo também, que é um trabalho social que nós estamos fazendo aqui, tentando levar uma informação, uma pequena, uma singela contribuição para a nossa sociedade, que com todos os problemas que ela tem, com todos os defeitos que ela possa ter, é a nossa sociedade, e cabe cada um tentar fazer o possível para tentar melhorar esse meio, essa sociedade aí que a gente vive. Então eu agradeço muito a você, agradeço muito aí as pessoas que participaram, né, que nos parabenizaram aí pela live. Tem mais alguns cumprimentos aqui. A Tina, abraço. Beijo, Tinoca. Né? Agradeço, Tina, abraço para você também, obrigado aí pela participação. A Gislaine Vieira, mais uma vez aqui dando as palminhas, né? Muito obrigado também mais uma vez. E é isso, né? Pessoal, Gostaria de pedir para vocês compartilharem essa live. Mais uma vez eu vou pedir para vocês compartilharem essa live em suas redes sociais, seus grupos aí. Se você é um profissional de saúde, compartilhe aí no seu perfil, eu esqueci o nome do WhatsApp. Do aplicativo. Os seus contatos do WhatsApp. Então, é importante a gente disseminar boas informações. Né? Sim. Piadinhas, a gente compartilha também, né? Mas quando é para compartilhar alguma coisa boa, vamos compartilhar também. Sim, não é só notícia ruim, a gente tem que compartilhar coisas legais também, informação, né, Edson? Isso que é primordial, porque com informação, eu costumo dizer que informação, conhecimento é poder, né? Então é importante que a gente os tenha. E aí, aproveitando, né, queria falar para o pessoal aí que está nos assistindo, se vocês tiverem interesse em outros assuntos, manda para a gente, né? Do que vocês querem, né, que a gente trate, quais são os temas que vocês acham relevantes, que eu acho que é importante a gente também aí ouvir os nossos seguidores aí, né? O que eles gostariam de saber, o que eles gostariam de falar, né? Dentro da área de psicologia, de psicanálise, assuntos aí que possam ser relevantes para a gente poder aí programar aí futuramente mais lives para vocês. Isso, com certeza, né? Essas lives não vão parar, né? Elas não vão parar. Tem outras lives que eu já fiz também que vocês podem conferir aí na minha página, que também está na descrição, né? E outros vídeos que eu costumo fazer também, publico tanto no Facebook como no meu canal no YouTube, que também está aí na descrição do vídeo. O Vitor Pinheiro falando, oi, tio. Vitor, obrigado. Um beijo, Vitor. O Vitor, ele me tem como tio de consideração, e eu também o tenho como meu sobrinho de consideração. Um beijão para você, Vitor. Mande um abraço para todos os seus irmãos aí também. Grande abraço. Saudades de você. Então é isso, gente. Mais uma vez, obrigado, Thaís. Eu que agradeço, Edson. Participaram. Tenham uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. E até mais. Até mais, gente. Em breve estaremos aqui novamente. Beijo. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.